Você está feliz por estar aqui? Eu estou muito feliz. Primeiro porque eu estou de férias, né? Então, eu estou feliz mesmo, mas talvez já mudou muita gente desde que há 9 anos a gente tomou a decisão de, eu junto com a minha família, irmos morar em Portugal. Então a maioria, eu acho que a maioria aqui não me conhece, mas como já fui apresentado aqui pelo Rodrigo, meu nome não é Fabinho, é Fábio. É verdade, às vezes até eu mesmo me confundo. Mas meu nome é Fábio, eu fui membro da Igreja Batista Ágape, ainda era a Igreja Batista de Campinas, quando eu me membrei à igreja. Desde agosto de 1990 até maio de 2017. Então eu posso dizer que eu tenho uma vida nessa igreja. E a sensação que eu tenho aqui, eu não sei quantos aqui são casados, mas imagina que você passou a vida inteira de solteiro na casa da sua mãe e você se casa. Aí você vai para a sua casa. Mas quando você visita a casa da sua mãe, por mais que ali não seja mais a sua casa, você se sente em casa. Não é verdade? É exatamente como eu estou me sentindo agora. Por mais que eu saiba que aqui já não é mais a minha casa, da onde eu me alimento, aonde eu congrego, mas eu me sinto muito em casa, falando com vocês aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Rodrigo por ter me lembrado de mim e tendo dado a honra de trazer essa palavra aqui, ao pastor Marcelo também, como autoridade nessa casa. E eu agradeço muito a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de levar um pouquinho, porque eu acredito que cada um aqui tem alguma coisa a ensinar de Deus. Eu não sou mais especial que ninguém por estar com o microfone na mão, mas glória a Deus, porque o Senhor tem nos ensinado coisas e que nós podemos compartilhar um com os outros. Me desculpe se sair alguma palavra aqui diferente do habitual, é porque, não sei se você sabe, mas em Portugal eles falam o mesmo idioma que o Brasil, mas não é o mesmo idioma. Tem muita coisa diferente, muita palavra diferente, e às vezes dá um curto-circuito aqui no cérebro, sabe? Às vezes a gente quer falar alguma coisa e sai outra. Por exemplo, a minha mulher, várias vezes aqui já a gente vai em algum lugar, ela precisa ir ao banheiro, e ela pergunta para alguém assim, onde que é a casa de banho? Porque lá em Portugal, banheiro é casa de banho. A gente vai no banheiro aqui, a gente procura para acender a luz do lado de fora, porque lá em Portugal se acende a luz, o interruptor de luz do banheiro fica para o lado de fora do banheiro. Não me pergunte por quê, mas é assim. Mas enfim, nós estamos aqui pela graça do nosso Senhor Jesus. Eu sei que o Rodrigo já orou, mas eu também queria orar. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, de coração aberto para a Tua palavra, Senhor. Senhor, usa a minha boca, Senhor. As palavras são suas, Senhor. Eu só sou agora o envelope que vai entregar a mensagem, a carta para esses irmãos. Pai, a Tua palavra é como Tu, Senhor, toda poderosa, viva e eficaz. E por isso eu declaro agora mentes e corações libertos para ouvir, receber e praticar a Sua palavra. Senhor, eu te agradeço por cada homem que está aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque quando nós estamos expostos à Sua palavra, Senhor, não temos como sair da mesma forma, Senhor. Senhor, muito obrigado por cada coração que está receptivo para a Tua palavra agora, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém, glória a Deus. Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, ou o seu telefone, ou o seu celular, ou como dizem lá, o seu telemóvel. Queria que você abrisse no livro de Ezequiel, capítulo 36. Eu quero dar uma breve palavra para vocês aqui, não quero me estender muito, eu sei que tem mais coisa depois, mas eu queria colocar alguma coisa no seu coração. E sabe, pode ser que eu vá falar aqui alguma coisa que não seja novidade nenhuma para você, mas a palavra de Deus, ela é fonte inesgotável de sabedoria. E por mais que você possa ouvir aqui da minha boca coisas que você já ouviu 300 vezes e você já saiba até de cor, sabe, meu amado, a palavra também diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir e ouvir e ouvir
e ouvir novamente. E quanto mais você ouve, mais a sua fé é aumentada e mais a sua fé é acrescentada. Então, se você ouvir coisas que você já sabia, já estava careca de saber, glória a Deus, está tudo certo. Amém. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz assim: dar-vos-ei, é Deus a falar para o povo, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse versículo me trouxe o entendimento, e eu queria falar de outra coisa aqui, mas o Espírito Santo colocou isso no meu coração, e eu queria fugir disso, mas foi para isso mesmo que Ele me trouxe. Então, glória a Deus, eu sei que pelo menos tem uma pessoa aqui que precisa ouvir essa palavra, pelo menos uma, pode ser que seja você, e eu creio que é. Então esse texto fala eu quero focar nessa parte, que tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que Deus está tentando dizer aí para o povo, o que Ele está dizendo para o povo, é que Ele vai tirar um coração que estava endurecido pelo pecado, e agora transformar esse mesmo coração que foi endurecido, que foi dessensibilizado, para um coração sensível, maleável, trabalhável e responsivo a Deus. Sabe, eu acho que vocês já ouviram muitas palavras aqui, que o homem tem que ser forte, e tem mesmo, tanto é que é o nome do ministério. Talvez você tenha ouvido falar muitas vezes que o homem tem que ser valente, e tem mesmo. Para enfrentar as lutas dessa vida, nós temos que ter a valentia do Senhor. Você com certeza já ouviu que o homem tem que ser corajoso, e mesmo tem que ser, de verdade. Tem que ser destemido, tem que ser ousado. Tudo isso é muito verdade, mas pouco se fala que o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, tem que ser sensível. E é sobre isso que eu quero falar para você hoje. Deus quer homens corajosos, fortes, valentes, destemidos, ousados, mas Ele também quer homens sensíveis. Se você for olhar para a palavra de Deus, o único homem, Deus não se refere a mais nenhum homem na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. E você pode olhar para a vida de Davi e ter a certeza absoluta que ele era um homem sensível. E sabe, quando a gente fala essa palavra para um homem, geralmente já torce o nariz, porque essa palavra é mal compreendida. Você falar que um homem é sensível, talvez você já pense em outras coisas. E sabe, eu quero trazer para você uma analogia, para você entender um pouco. Quando a gente tem um ferimento, ou se você já passou por alguma cirurgia, quando você faz um corte, ou algum ferimento no seu corpo, aquela área onde foi ferida, quando começa a ser tratada, ela fica mais sensível, sim ou não? Sim? Estão comigo aqui, homens? Amém? Fica mais sensível. E por que aquela área fica mais sensível? Porque aquela área precisa ser tratada, porque aquela área precisa ser cuidada, porque aquela área requer mais atenção. Olha que maravilha que Deus fez no corpo humano, meus irmãos. Deus fez o corpo humano trabalhar para isso, para que quando há uma deficiência, uma dificuldade, alguma coisa que não está em ordem, aquela área fica mais sensível. Para quê? Para que você tenha mais atenção naquela área. E não tem problema nenhum. E sabe, quando nós nos fortalecemos, quando essa área é fortalecida, fica ali o quê? Uma cicatriz, certo? E uma cicatriz, sabe, é uma lembrança para você. Uma cicatriz é um memorial no seu corpo. É um memorial que alguma coisa já esteve mal na sua vida, naquele lugar, mas já foi curada. E sabe, eu declaro em nome de Jesus aqui, homens saindo daqui nesta noite, curados nas áreas que precisam ser curados, revigorados nas áreas que precisam ser revigorados, sarados nas áreas que precisam ser saradas. Sabe, talvez o Espírito Santo já esteja começando a trabalhar e sinalizar na sua vida. Eu não sei se você já sentiu isso, mas algumas vezes quando você faz um ferimento, parece que aquele lugar fica até latejando. E sabe, tem homens aqui hoje que ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo vai fazer essas áreas da sua vida começar a latejar,
para te sinalizar as áreas que Ele quer tratar na sua vida. Sabe, e pelo contrário, eu não sei se alguém já passou por alguma experiência dessa, mas eu já ouvi falar, graças a Deus no meu corpo não tem área nenhuma assim, mas se você já viu alguém que machucou um dedo, machucou uma perna, ou mesmo teve uma lesão séria na coluna, ela perde o quê? A sensibilidade. Sim ou não? Às vezes é um tendão que se rompe por algum acidente no dedo e a pessoa perde a sensibilidade desse dedo. Às vezes é na perna, às vezes é em qualquer lugar. E o que isso nos mostra? Que algo está desligado. Sabe, meus amados, o maior problema de um crente que vive uma vida, eu vou usar essa palavra de propósito, uma vida medíocre em Deus, e uma vida, essa palavra medíocre quer dizer na média, ou seja, faz só o básico, não se esforça, não se empenha, não coloca força para nada mais do que o básico, sabe, faz aquela oraçãozinha talvez na hora de comer, ou talvez na hora de dormir, jamais com sono do que qualquer outra coisa. Aí ora aquela oração que no final da oração já está pedindo: Senhor, abençoa meus pecados, perdoa o diabo, e não tem nada a ver isso. Por quê? Porque você já está mais para lá do que para cá. E sabe, meu amado, isso mostra muitas vezes que homens e mulheres, nós estamos falando para homens de Deus aqui, andam desligados da fonte. E sabe, a palavra de Deus diz que aquele que é desligado da videira morre, apodrece e é lançado ao fogo. Por isso eu quero dizer para você, homem, hoje Deus está chamando você nessa noite para ser sensível. E sabe, essa palavra eu gosto de começar a dizer a definição de uma palavra dizendo o que ela não é. E sensibilidade não é fragilidade, sensibilidade não é carência, sensibilidade não é medo, e principalmente, sensibilidade não é sentimentalidade. E eu vou dizer para você o que é sensibilidade segundo a visão de Deus. Sensibilidade é aquele ou aquilo que se percebe, aquilo que se sente, sim, de uma forma não com os nossos sentimentos carnais, físicos, mas de uma forma espiritual, e discerne e reage. Esse é o homem sensível, e eu vou falar de novo a definição para você. É aquele que percebe, aquele que sente, e aquele que discerne e reage. Sabe por quê, meu amado? Porque muitas vezes a gente sabe, a gente percebe, a gente até entende, mas não reagimos, não agimos de acordo com aquilo que nós precisamos fazer. E sabe, na essência dessa palavra, como eu disse, essa palavra sensibilidade não significa também instabilidade, mas ela significa capacidade de resposta. Olha só, meu amado, quando nós estamos sensíveis ao Senhor, nós temos um coração quebrantado, como Davi mesmo disse: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Era a oração de Davi, meu amado. Se nós temos que olhar para essa palavra, olhar para os homens que percorreram essa jornada e olhar para aquilo que era de bom, que foi de bom na vida deles. Sabe por quê, meu amado? Na Bíblia tem muita coisa que foi ruim, sim ou não? A Bíblia não esconde os pecados dos homens daquele que Deus chamou. Por quê? Porque Ele nos mostra o que fazer e também o que não fazer. Então nós temos que estar sensíveis a isso. E sabe, nós precisamos estar sensíveis em algumas áreas da nossa vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, você não precisa abrir, eu só vou citar. Ele fala que nós não podemos andar pelo que vemos, mas andarmos pela fé. Quando nós andamos pelos nossos sentidos naturais, quando nós andamos por aquilo que vemos ou por aquilo que sentimos, nós não estamos em fé. E a palavra de Deus diz que a única forma de agradar a Deus é viver em homens, vocês estão aqui.
Eu estou a pregar muito rápido. Vocês estão a entender o que eu estou a falar? Amém. Que eu estou falando, desculpa. Sabe, meus amados, uma das evidências que nos mostram que nós estamos sensíveis à palavra de Deus é a forma como nós reagimos a ela. Na parábola do semeador, Jesus conta que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram pelo caminho. E depois as outras caíram sobre as pedras e a outra entre espinhos. Ele não está falando para quem não é crente, ou para quem nunca ouviu a palavra de Deus, está falando para a gente, crentes, que ouvem a palavra todo domingo, toda terça-feira, todos os dias. Ouvimos a palavra, mas não reagimos a ela. E sabe, isso mostra que há uma falta de sensibilidade no nosso coração à palavra de Deus. Sabe, eu não sei se você já foi em algum culto assim, mas às vezes o pastor está aqui pregando uma palavra abençoada, uma palavra de vida, uma palavra de salvação para a sua vida. Um irmão, numa cadeira, está sendo tremendamente tocado por aquela palavra, está sendo revigorado, fortalecido, e do lado, na cadeira ao lado, tem um outro que está no mundo da lua, não está nem sabendo o que está acontecendo. Sabe por quê, meu amado? Está insensível à palavra de Deus. E sabe, meu amado, eu sei que existe algumas controvérsias em usar esse termo, mas eu não vou dizer que talvez você seja um sacerdote do seu lar, mas você tem um chamado sacerdotal na sua casa. Amém? A palavra de Deus diz que agora em Cristo todos nós somos reis e sacerdotes. Mas a palavra de Deus também diz que o homem é o cabeça do seu lar. Você já ouviu isso com certeza aqui. Meu amado, se você é o cabeça do seu lar, você tem que ser o pastor da sua casa. O pastor Marcelo não é o pastor da sua casa, no contexto familiar da sua casa. Você é o pastor da sua casa. Você tem a responsabilidade em Deus de alimentar a sua mulher e seus filhos. Eu estou falando para os casados, e para os que vão casar já vão aprendendo. Você tem a responsabilidade na sua casa de nutrir a sua família com a palavra de Deus. Agora, se você senta aqui, ouve 40 minutos de palavra, que entra de um ouvido, sai pelo outro, você vai alimentar a sua família com o quê? Se você passa 5 minutos lendo a Bíblia antes de dormir e lê meio capítulo, o resto você dormiu, você vai alimentar a sua família com o quê? É muito sério isso. Nós temos que buscar em Deus a sensibilidade no Espírito e na palavra, para quê? Para que nós possamos receber deles instruções no nosso espírito. O Espírito Santo, meu amado, ele tem que ser o seu guia, mas o seu guia não é diário, eu não sei nem o que palavra usar, a cada segundo. Nós temos que estar afinados. Quantos aqui tem mais de 30 anos? Alguns nem sabem se tem ou não tem. Mas se você tem mais de 30 anos, você vai lembrar que os rádios antigamente tinha aquele botãozinho do dial, sim ou não? Aquele que você sintonizava a rádio que você queria. E sabe, muitas vezes você tinha que ir ali rodando devagarinho, por quê? Porque tinha uma rádio muito perto da outra. É ou não é? Só que você só conseguiria ouvir aquilo que você queria ouvir se você estivesse exatamente sintonizado na frequência da rádio que você queria. E assim é com o Espírito Santo, meu amado. Se você não estiver sintonizado na frequência do Espírito Santo, ele vai continuar falando, porque por mais que você não tivesse sintonizado na rádio, a frequência estava ali. Sim ou não? Eu lembro quando a gente ainda tinha amplificadores aqui no palco, por causa das antenas das rádios aqui, vira e mexe, o Léo vai lembrar disso, vira e mexe, o amplificador da guitarra ou do baixo sintonizava a frequência da rádio aqui.
Ou seja, você não está vendo agora aqui, mas existe centenas de frequências de rádio, os equipamentos que nós usamos, esse microfone funciona com um sistema de frequências. E sabe, meu amado, muitas vezes nós estamos dessintonizados, dessensibilizados com a voz do Espírito Santo, e por isso nós batemos a cabeça, nós estamos correndo que nem barata tonta, para um lado e para o outro. Por quê? Porque nós não paramos para ouvir a frequência. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você, a forma mais eficaz de você ter comunhão com o Espírito Santo, a ponto de começar a afinar a sua vida na frequência certa, se chama oração. Eu não sei aqui no Brasil como é que está isso, mas lá em Portugal, existe uma onda que parece que o avivamento está começando pelas mulheres. E as mulheres estão dando um baile nos homens, lá. Glória a Deus, porque aqui a realidade é outra. Amém? Amém, fortes? Amém. Glória a Deus. Mas sabe, nós temos falado para os homens lá em Portugal: ei, homens, você tem que ser aquele que mais ora na sua casa. Você não pode dizer, se o seu filho ou filha vier até você e dizer: pai, eu estou com um problema assim assado, vai lá com a sua mãe, ela ora. Meu amado, isso é uma vergonha. Você tem que ser aquele que chama a responsabilidade espiritual da sua casa para cima de você. Você tem que ser aquele que leva a palavra de Deus e ensina a palavra de Deus. Na palavra de Deus fala que você tem que ensinar no caminho, na mesa, em todos os momentos você tem que dar a palavra de Deus. Nós, como família, nós passamos um momento muito difícil no ano passado. E sabe, meus amados, se não fosse a graça e o favor de Deus, o diabo tinha destruído a nossa família. Mas glória a Deus, porque Ele nos dá, quando nós buscamos a sabedoria nele, e procuramos afinar. Mas tem hora que a frequência sai meio do ar, do lugar, e você tem que estar atento, sensível a essa frequência, para que o mínimo que ela fugiu dali, você já ajusta. Sabe por quê? Porque quando você está numa frequência mal sintonizada, começa a entrar outras vozes. A palavra de Deus diz que no mundo há muitas vozes. E sabe, o diabo, ele é especialista em colocar uma frequenciazinha ali, do lado, que você pensa que está ouvindo, pensa que está no caminho certo, pensa que está afinado, mas na verdade você está muito sutilmente se desviando. Eu não sei se você já reparou, claro que já reparou, mas quando nós vamos numa estrada, numa autoestrada, que você, por exemplo, vai a 120, e existe ou uma saída para uma cidade, ou um desvio, aquele desvio não é 90 graus da pista onde você está, sim ou não? Como é que ele começa? Muitas vezes esse desvio, ele começa na mesma direção em que você está indo, na mesma direção da estrada que você está, só que pouco a pouco, lentamente, você vai quase que virando o volante de uma forma imperceptível, você começa a se afastar da rota onde você estava, e pouco a pouco, se você não estiver atento, você está já em outro sentido, e muitas vezes até no sentido contrário ao que você queria ir. Por isso, meu amado, você precisa estar atento ao Espírito Santo, sensível ao Espírito Santo. Em Romanos 8, versículo 14, diz assim, se você quiser abrir aí, pode abrir, eu espero um pouquinho. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, o que testifica se nós somos filhos de Deus ou não, é o fato de sermos guiados pelo seu Espírito.
Agora, como é que você e eu vamos ser guiados pelo Espírito Santo se nós não estamos afinados ou sensíveis à sua voz? E agora eu vou voltar a falar mais uma vez, meus amados. Deus está chamando os homens, não só de Portugal, não só do Brasil, mas os homens do mundo, para se colocar numa posição de oração. Glória a Deus pela oração da madrugada. Por quê? Porque isso mostra que você está abrindo mão daquilo que você gosta. Eu não sei você, mas eu gosto muito de dormir. E quando nós fazemos esse sacrifício para o Senhor, de abrirmos mão do momento de sono, nós estamos ali sintonizando o nosso dial com o Espírito Santo. E sabe, meus amados, não negligencie os momentos que você tem com Deus, porque nesses momentos, tanto é que Jesus fala, para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e buscar a Deus que nos ouve em secreto. Sabe, meus amados, falta muito na vida de muitos homens esse tempo de oração, esse compromisso de oração. Por quê? Porque só assim você vai estar sensível ao Espírito de Deus, sensível à voz do Espírito de Deus. Em João 14, 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Meu amado, é o Espírito Santo que te lembra. Muitas vezes você já leu uma passagem da Bíblia 300 vezes, mas aquilo não vem na sua cabeça. Mas se você estiver afinado e sensível ao Espírito Santo, em algum momento você vai passar por alguma dificuldade, você vai passar por alguma situação, alguma adversidade na sua vida, que você vai precisar lembrar do texto que diz que eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E sabe quem que vai te lembrar desse texto? O Espírito Santo. Mas sabe quando é que você vai estar apto para ouvir a voz do Espírito Santo te lembrando desse texto que vai salvar a sua vida? Quando você estiver sensível a Ele. Diga, eu sou. E diga mais uma vez, eu sou um homem sensível. Sensível ao Espírito Santo. E sensível à palavra de Deus. Aleluia. Em João também 16:13 fala, Jesus dizendo: quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. Meu amado, como eu disse já, muitas vezes nós estamos aqui batendo cabeça em coisas que seria quase que lógicas para nós fazermos, se nós tivéssemos dado ouvido à voz do Espírito Santo. E sabe, isso não é só para as grandes decisões da sua vida, não é só para uma mudança. E eu vou dar um exemplo da minha família, um testemunho. Quando nós estávamos nos programando para ir morar em Portugal, nós nos planejamos cerca de 1 ano para a mudança, porque é uma mudança de vida, é uma mudança radical. As minhas filhas eram pequenas, e a mudança que nós fizemos impactou o futuro delas de uma forma que eu nem sei, eu ainda não consigo mensurar isso. Por isso nós planejamos durante 1 ano essa mudança. E sabe, a minha oração ao Senhor foi: Senhor, nós estamos numa igreja maravilhosa, somos alimentados, somos cuidados, e eu quero ir para Portugal, e não quero ficar de igreja em igreja, procurando, ou eu avaliando a igreja, conforme os meus sentimentos, para saber qual igreja eu vou ficar. Senhor Espírito Santo, nos guie para a igreja que o Senhor quer que nós congreguemos lá. E sabe, meu amado, dito e feito, quando nós entramos na igreja que nós estamos, foi por uma indicação de uma irmã, nós entramos lá e o Espírito Santo testificou no nosso espírito que era lá que nós deveríamos estar, e lá estamos há quase 9 anos. Sabe, meu amado, isso é um exemplo para você, para te mostrar a importância de buscar o Espírito Santo de Deus para as decisões da sua vida. Eu vou falar por mim, para não apontar o dedo para você,
Mas muitas vezes a gente deixa para procurar a Deus quando a gente já tentou de tudo e nada funcionou. É só comigo? É só em Portugal, né? Meu amado, a nossa vida seria muito mais fácil, se a gente estiver sensível ao Espírito Santo de Deus e à sua palavra. Sabe, meu amado, a comunhão com a palavra vai te fazer entrar em outro nível de maturidade, de sabedoria. Sabe, nunca fez tanto sentido a passagem que diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Lá em Portugal, a igreja é uma igreja muito menor do que... O contexto da igreja portuguesa e europeia é muito menor. Então, uma igreja grande lá tem 300, 350 membros. E menos gente é menos gente para trabalhar. E, por um lado, eu dou glória a Deus por isso, porque nós podemos estar muito perto dos nossos pastores lá. E eu não sei se você estava aqui no primeiro domingo que a gente esteve. O pastor Marcelo nos chamou ali, deu uma palavra diretamente do Espírito Santo. Obrigado mais uma vez por aquela palavra do pastor Marcelo. E ela veio de encontro com o nosso coração, e glória a Deus, porque nós estávamos sensíveis a essa palavra. Mas sabe, quando nós andamos perto da liderança de uma igreja, a gente percebe o quanto é necessário pessoas para aliviar a carga. Estou certo, Marcelo? E sabe, meu amado, às vezes você pode pensar, quem sou eu? Eu vou dizer quem é você, meu amado. Você é um ungido, separado por Deus, salvo e remido do inferno, para manifestar a glória de Deus nessa terra. Você recebeu dons e talentos, atributos santos de Deus, para fazer uma obra nessa terra. Sabe por quê, meu amado? Porque se Deus não tivesse um chamado ou um propósito para a sua vida, assim que você fosse salvo, assim que você dissesse sim a Jesus, você era arrebatado e acabou. Mas não é assim. Sabe por que não é assim? Porque você tem uma missão nessa terra. E sabe, se você não estiver sensível ao Espírito Santo e à palavra, você vai nascer, crescer, morrer sem saber qual era a sua missão e o seu propósito nessa terra. E a palavra de Deus diz que o seu propósito e a sua missão é mais velho que você. Ou seja, antes de você se manifestar nessa terra como gente, você já tinha um propósito. Deus já tinha uma missão específica para você. E sabe, meu amado, quando você não sabe ou não cumpre essa missão, você faz falta. Por isso, mais uma vez eu quero dizer, sensibilidade no homem de Deus vai fazer você andar em outro nível de intimidade com Deus. Vai fazer você tomar o seu posicionamento. Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem cai, Deus vem ao jardim pela primeira vez depois da queda, e a primeira pergunta que ele faz é: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sim. Sabia. A palavra de Deus não diz que Deus tinha um lugar marcado com Adão no jardim do Éden para vir e falar com ele. Então, aonde Adão estivesse, porque Adão, em primeiro lugar, ele tinha comunhão com Deus antes de pecar. E em segundo lugar, ele tinha um trabalho. O trabalho de Adão, sabe qual é, né? Era cuidar do jardim. E Deus vem a Adão e pergunta: Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava. Mas sabe, a pergunta ali não era geográfica, não era para saber onde Adão estava fisicamente, mas Deus estava dizendo a Adão: Adão, por que é que você saiu da sua posição? Essa era a pergunta de Deus. E sabe, meu amado, eu quero encorajar você, e eu já estou encaminhando para o fim. Eu quero encorajar você
a buscar essa sensibilidade no Espírito. E eu vou dizer mais uma vez, você pode perguntar, como eu busco a sensibilidade no Espírito? Na palavra, na oração, gastando tempo com Deus. Sabe, eu acho que a coisa mais valiosa que hoje o ser humano tem nesta terra é o tempo. Porque o dinheiro, se você perde, se te levam o dinheiro, você trabalha e consegue recuperar, sim ou não? Agora o tempo perdido não volta mais. E sabe, você consegue medir o quanto uma pessoa dá valor a alguma coisa pelo tempo que ela gasta com aquilo. Sim ou não? Agora, meu amado, eu quero fazer esse desafio para você. Quanto tempo você tem queimado da sua vida na presença do Senhor? Pode ser que você esteja muito bem nessa área. Pode ser que você está dando bastante tempo ao Senhor, mas hoje o Espírito Santo diz a você: você pode me dar mais? Você pode ficar mais um pouco comigo? Você pode me valorizar mais com o seu tempo, buscando mais, orando mais, tendo mais comunhão com a palavra? Sabe por quê, meus amados? Homens de Deus, a única forma de nós refletirmos o caráter de Deus dentro da nossa casa, na nossa família, é buscando a Ele. Para quê? Para que quando nós estamos expostos a Ele, nós possamos conhecê-lo, e assim o seu caráter se manifesta na nossa vida, dentro da nossa casa. E aí você vai ser conhecido por aquele homem. Eu fico imaginando você passando e as pessoas olhando como olhavam para Paulo e falavam: lá vai o servo de Deus, o servo de Deus Altíssimo, sem você falar nada, simplesmente vivendo. Por quê? Porque você está sensível à palavra de Deus, ao Espírito Santo, você está sintonizado na frequência do Espírito. Meu amado, nós vamos ter ainda a outra parte, né, Rodrigo? E eu quero deixar 3 perguntas, para que você reflita, não só agora, mas talvez leve para esse outro momento. 3 perguntas, para que você sonde o seu coração, para que você olhe para dentro de você mesmo. Não é para olhar para quem está do seu lado, é para olhar para dentro de você mesmo, para que você sonde o seu coração, e você veja, se pergunte, quais são as áreas que ainda estão insensíveis na sua vida. Talvez as circunstâncias da vida te façam, ou tenham feito você ficar insensível nessa área. Talvez foi um corte, um ferimento que cortou alguma coisa, rompeu alguma coisa na sua vida, mas eu falo agora em nome de Jesus, todo esse rompimento sendo religado hoje, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, tudo que estava insensível na sua vida sendo religado agora, sendo consertado agora, sendo como novo, como no primeiro amor. Outra pergunta que eu quero deixar para você: quais áreas da sua vida estão machucadas, feridas e sensíveis hoje e precisam ser tratadas? Sabe, meus amados, muitas vezes nós sofremos pancadas, sofremos coisas nesse mundo, porque Jesus disse que é assim mesmo, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele não parou por aí. Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sabe, meu amado, a palavra também diz que eu e você somos mais do que vencedores. Você sabe o que é mais do que vencedor? Você imagina? Eu lembro, os mais velhos também vão lembrar daquele filme Rocky, o primeiro, que ele lutou, se estrupiou todo naquele ringue, se arrebentou, e quando ele chegou em casa, ele entregou o prêmio para a mulher dele. Eu já não lembro o nome da mulher dele, Audrey, né? Ela era mais do que vencedora. Sabe por quê? Porque ela não lutou, mas ela ganhou o prêmio. Sabe, esse sou eu e você. Somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós não lutamos, nós não fizemos nada por isso, mas aquele que lutou e venceu, Ele nos deu esse título de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
E talvez hoje você tenha entrado aqui ferido, machucado pelas circunstâncias da vida, ou por alguma coisa que você mesmo fez e se feriu. E sabe, eu quero dizer para você que hoje o médico dos médicos, não aquele que cura só o físico, mas também que cura a alma, aquele que traz restauração para corpo, alma e espírito, Ele está aqui hoje, está tocando a sua vida para te curar em nome de Jesus. E sabe, a outra pergunta que eu quero deixar para você, para encerrar, você tem ouvido a voz do Espírito Santo te guiando nas decisões que você precisa tomar? Sabe, meu amado, quando o Espírito Santo nos conduz nas decisões que nós vamos tomar, fica muito mais fácil. Sabe por quê? Porque não há confusão, não há conflito. Porque, agora eu vou falar para o contexto dos casados, porque o mesmo Espírito Santo que habita em você, também habita na sua mulher. E quando os dois estão afinados, sintonizados, sensíveis, na mesma frequência, você vai tomar uma decisão, ou você vai falar alguma coisa, e a sua mulher vai falar: eu já sei, é isso mesmo, vai em frente, Deus está contigo, Ele também falou comigo. E eu quero encerrar com isso, meu amado, dizendo que você sim é forte do Senhor, você sim é corajoso no Senhor, mas eu declaro sobre a sua vida que você é um homem sensível à palavra e ao Espírito Santo. Amém? Você pode dizer mais uma vez: eu sou sensível à voz do Espírito e à palavra do Senhor. Aleluia. Se você crê nisso que você declarou, levante a sua mão e dê glória a Deus. Aleluia.